E o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento oficial do projeto Open Finance. A nova nomenclatura para o que até então estava sendo tratado, principalmente pelo termo Open Bank. Pois é, mas quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar com a gente sobre essa alteração é o responsável pelo Open Banking do Serasa Experian, Leonardo Henrique. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender, pela sua disponibilidade em estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Eu queria que você começasse explicando para a gente a diferença de uma coisa e de outra. Quer dizer, Open Finance, Open Banking, é a mesma coisa, não é? O que mudou efetivamente para quem usa o serviço? Legal, bom dia pessoal. Primeiro, obrigado aí da oportunidade de bater um papo novamente com vocês. De fato, existiu aí um acordo entre o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional de trocar o termo Open Banking para Open Finance, né? Então, não é somente um rebatizado de Open Banking para Open Finance, mas de fato ele amplia o escopo do que anteriormente era focado mais em serviços bancários, né? Então, quando falávamos do tema de Open Banking, ele era diretamente relacionado somente a serviços bancários, então o compartilhamento, você como cliente de uma instituição financeira tinha a possibilidade de compartilhar, mediante o seu consentimento, os seus dados de conta corrente, cartão de crédito, cartão de débito, mediante algo em troca, né? A instituição financeira poderia estar numa jornada de concessão de crédito, de te ajudar na sua vida financeira. Isso acaba sendo ampliado para outros temas, como investimentos, seguros, previdência e assim por diante. Então, aí é onde entra o tema do Conselho Monetário Nacional e essa parceria junto ao Banco Central. Então, a gente sai de um escopo anteriormente mais focado no mundo, somente o mundo bancário, e acaba ampliando isso para uma agenda maior de troca de informações, e aí, obviamente, com o objetivo de gerar novos negócios para as instituições participantes de Open Bank, mas mais do que isso, para proporcionar novos produtos, novas soluções e mais acesso à população, né? E assim, Leonardo, os dois vão operar juntos, um ou outro para de funcionar? Como que vai ficar essa dinâmica? Isso vai ser absolutamente transparente para o cliente final, para nós aqui, consumidores ou empresas, tá? Então não vai, agora eu estou no Open Banking, agora eu estou no Open Finance, isso vai ser absolutamente transparente. Foi de fato uma troca de nomenclatura ali no acordo para proporcionar mais informações a serem compartilhadas, tá? Então não vai precisar existir essa preocupação de será que eu estou no Open Banking ou será que eu estou no Open Finance, tá? Isso é uma questão transparente para o cliente final, usuário desse serviço de Open Banking ou de Open Finance. Agora, Leonardo, explica para a gente quais são as vantagens para o cliente, porque eu acredito que muita gente ainda tem a restrição, ainda tem a preocupação, ainda tem a medo de compartilhar suas informações de banco e as suas informações financeiras, enfim, a sua vida financeira. Mas qual é a vantagem, finalmente, para o consumidor, qual é a vantagem para a pessoa comum compartilhar tudo isso com todo mundo, ou com as instituições financeiras? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta fundamental, super importante aqui, tá? Então, é importante lembrar como que nasceu o Open Banking, ou agora o Open Finance, né? Então, ele tem como objetivo de dar o poder para o cliente final ali, nós ali, como clientes de instituições financeiras, a compartilhar o seu dado. Mas para que isso acontece, né? Imagina que hoje você tem a sua vida concentrada em uma instituição financeira e você quer, independente do motivo, seja acesso ao crédito, seja um produto, um serviço diferenciado, ter outras instituições financeiras que podem te proporcionar o que você queira. Nesse momento, você tem a possibilidade de compartilhar esse seu histórico com essa nova instituição financeira para ela te analisar de uma maneira muito mais ampla do que somente ela analisava antes, né? Então, isso tem benefícios diretos para o consumidor, que pode ter um acesso ao crédito, estou dando um crédito aqui como exemplo, um acesso ao crédito mais justo, ou ter acesso ao crédito, que hoje no Brasil a gente tem uma demanda por crédito muito grande, então no Brasil a gente não tem uma falta de acesso, uma falta de
busca por crédito, mas pelo contrário, a gente tem a dificuldade de acesso ao crédito por algumas pessoas, então o Open Banking pode proporcionar esse maior acesso ao crédito. E vale ressaltar aqui também que todos os grupos de trabalho de Open Banking discutiram muito como que ia ser todas as trocas de informação, a segurança de informação ao redor de tudo isso, tá? Então esse é um ponto fundamental. Você só compartilha os dados do Open Finance com as instituições financeiras que você queira. Então não é que a partir disso agora todas as instituições financeiras vão ter acesso a ao seu histórico financeiro, você compartilha com quem você quer, e isso só pode acontecer entre instituições financeiras que estão reguladas pelo Banco Central e que possuem uma certificação específica para poderem jogar esse jogo do tema de Open Banking, tá? Entendi. Você pode, inclusive, escolher não compartilhar, se você quiser. Caso seja, exato, assim, se você não quiser compartilhar, você nem vai entrar nessa jornada do tema de Open Banking, né? Então, não é algo que, nossa, a partir de agora, toda instituição financeira vai ter acesso ao meu histórico, ao meu mundo transacional, ao meu histórico financeiro. Obviamente, o objetivo disso é que gere benefício para o cliente final, né? Então, o Banco Central tem uma agenda muito forte de fomentar a competição, que novas instituições financeiras entrem nesse mercado financeiro, mercado de crédito, e isso, obviamente, gera e proporciona melhores serviços, melhores produtos, melhores condições para nós como consumidores, né? Muito bem. E, Leonardo, como é que tem sido a aceitação? As pessoas têm aderido, têm aceitado, né, esse compartilhamento? Como é que está no atual momento? O Open Banking é novo no Brasil, né? Então, o que a gente chama da fase 2 do Open Banking, a implementação final foi no final de outubro. Então, a gente está falando aí de cerca de 5 meses de implementação. A gente já vê instituições financeiras utilizando os dados que foram compartilhados, obviamente, sempre reforço aqui a mensagem mediante consentimento do cliente, mas a gente está no começo, tá? É um início da adoção de Open Banking. O último número divulgado foi cerca de 3,5 milhões de contas compartilhadas entre as instituições financeiras mediante consentimento do consumidor. A gente tem uma comparação com o Reino Unido, que foi o nascedouro aí do Open Banking, que depois de anos eles conseguiram chegar a 3 milhões de contas. Claro que o Brasil tem uma população muito maior do que a do Reino Unido, o número de contas aqui proporcionalmente também é muito maior, mas a velocidade de adoção comparada com o Reino Unido, que é o nascedouro ali do tema de Open Banking, aqui está sendo mais acelerado, tá? Então isso é uma notícia super positiva e que de fato mostra que a gente está indo no caminho certo no tema de adoção de Open Banking. Tá. Agora, Leonardo, o surgimento dessas instituições, vamos dizer assim, online, né? Porque hoje a gente tem os bancos online cresceram e continuam crescendo absurdamente. Quando a gente abre o olho, nasceu um banco online aí que está oferecendo uma opção de serviços para a gente. Quer dizer, isso também de alguma forma vai ter uma relação muito próxima com o Open Finance, quer dizer, essas instituições também, até pela sua própria característica de online, vão poder oferecer mais, você acredita? Sem dúvida, assim, de novo reforço aqui o tema da agenda do Banco Central, né, que é fomentar a competição. Então isso faz com que esses novos entrantes, esses bancos digitais, fintechs, tenham a possibilidade de usarem o Open Banking como uma ferramenta de ter melhores dados dentro de casa e, obviamente, gerar melhores produtos e melhores serviços para os seus clientes finais, né? Então, mas é importante mencionar que não basta ser um banco digital, uma fintech para logo no começo ter acesso ao Open Banking, você precisa seguir diversas recomendações ali, obrigações para você poder jogar esse jogo de Open Banking, tá? E aí, dentre elas, temas de segurança de informação que a gente mencionou aqui anteriormente. Exato. Agora, na prática, o que eles podem oferecer a partir do Open Finance? Juros mais baixos, produtos específicos para o meu perfil, por exemplo, seguro de vida com uma característica diferente, enfim. Como é que as instituições já estão usando essas informações a favor do cliente? Perfeito. Então, o Open Banking ele tem uma aplicabilidade muito grande, né? Então,
O crédito, sem sombra de dúvidas, é inclusive a mais discutida atualmente. Então, com mais informações, você consegue ter acesso a mais dados, a maior detalhe daquele cliente que você está concedendo o crédito. E aí, obviamente, quando a gente fala de uma maior competição, existe uma possibilidade, de fato, de uma queda de taxa de juros. Então, é claro que a taxa de juros de um crédito ela é atrelada a várias outras coisas que não só o Open Banking, né? Então, inflação, taxa de juros, IGPM, IPCA, uma série de outros atributos, mas o Open Banking proporciona uma análise melhor e mais acurada daquele cliente final. Então, sim, crédito mais limpo e mais justo, e mais do que isso, acesso ao crédito por pessoas que antes não tinham acesso ao crédito, isso de fato é uma ferramenta muito importante que o Open Banking proporciona. Outras coisas que a gente vê de aplicabilidade de Open Banking, o produto certo para a pessoa certa na hora certa, né? Então, se você entende e conhece, você como instituição financeira, entende e conhece o perfil, o comportamento financeiro daquela pessoa, você tem uma maior probabilidade de acertar qual é o produto certo para a pessoa certa no momento certo. E aí, quando a gente fala de produto certo para a pessoa certa, a gente fala de vários produtos. Crédito é um deles, seguro, previdência, investimento, enfim. Então tem uma série de coisas que o Open Banking pode proporcionar. Mas reforço aqui, o principal caso de uso, a principal aplicabilidade que as instituições financeiras estão olhando por hora é o tema do crédito. Uhum. Como você mesmo comentou, ainda é novo esse procedimento no Brasil, mas como é que vocês enxergam ou veem, né, os próximos passos, né? Nós temos ainda um tempo aí de adaptação e essa mudança. Qual a expectativa de vocês, Leonardo? Perfeito. O Open Banking não acabou, né? Então, o Open Finance agora, ele foi dividido em fases. A gente está no meio da terceira fase de implementação, é um total de 4 fases, que aí entra toda essa parte de dados financeiros adicionais ao tema bancário, então isso é algo que vai se estender ainda durante o ano de 2022, mas a gente já vê diversas instituições financeiras começando a usar o poder que esses dados podem proporcionar para darem melhores serviços, melhores condições para o cliente final. Então, sim, não é algo que foi implementado hoje, amanhã já está todo mundo utilizando. As instituições financeiras estão ainda entendendo a proposta de valor do Open Banking para levar um melhor serviço para o seu cliente final, mas a gente, de novo, comparo aqui a taxa de adoção do Brasil com o do Reino Unido, a gente está mais acelerado proporcionalmente ao Reino Unido, o que demonstra, de fato, um início da operação do tema. Então, isso tende aí a levar mais tempo do que muitas pessoas têm comparado o tema de Open Banking ao Pix, né? O Pix tem uma facilidade e uma característica de uso muito específica. O Open Banking tem uma complexidade e uma amplitude de tema muito maior. Não à toa o Pix, ele é um capítulo dentro do tema de Open Finance, que você tem a possibilidade de transferir dinheiro de um lado para o outro utilizando o Pix como ferramenta. Então, sim, vai demorar a adoção, mas a gente vê que a gente está no caminho certo para isso também. Tá certo. Bom, mas já podemos aderir, na verdade, né? Nós, como clientes bancários, já podemos aderir ao Open Finance agora, não é mais Open Banking, né? Já é Open Finance. Isso é possível através dos nossos aplicativos nos bancos? A gente tem que ir até a agência? Quais os caminhos para a gente abrir os nossos dados financeiros, afinal de contas? Perfeito. Essa jornada ela é feita 100% online, tá? Então, não existe compartilhamento de dados no mundo físico. Então, você não precisa ir em nenhuma agência, se dirigir a nenhum lugar, nenhum local físico. Isso é feito pelo seu celular, pelo aplicativo da sua instituição financeira ou pelo site. Então, ambos, tanto o aplicativo como o site, tem lá a jornada do Open Banking, do Open Finance acontecendo, onde você pode compartilhar os seus dados para obter algum produto ou algum serviço que faça sentido para você. Muito bom. Leonardo, para quem quiser saber um pouquinho mais, tirar essas dúvidas, né, conhecer esse procedimento, como que vai funcionar,
Tem algum contato? Tem alguma indicação? Como é que a pessoa pode? Porque ainda assim é um tema, como você falou, é um pouquinho mais complexo no sentido assim, que nem como você comparou. O Pix é um pouco mais fácil, na prática ele é praticado de uma forma mais simples. Mas com relação ao Open Finance, quais os caminhos aí que a pessoa pode recorrer para ficar mais segura ainda de poder aderir? Perfeito. Eu acho que um ponto, acho que tem hoje muitas literaturas falando sobre o tema, isso às vezes pode até mais confundir do que ajudar. Muita gente fala sobre o tema de Open Banking e Open Finance, mas para o consumidor final, para o cliente final, acho que alguns canais aqui importantes, né? Primeiro, sem sombra de dúvidas, o próprio canal do Banco Central. Lá tem muita informação sobre o Open Banking na perspectiva do cliente final, falando o que é, falando sobre as questões de segurança. Então, o próprio site do Banco Central, se só buscar Banco Central Open Banking, já vai aparecer a página direto deles e tem muita informação disponível. Outro lugar é justamente o aplicativo, o site da sua instituição financeira. Lá tem o Open Bank, eles têm informações falando sobre isso. E trago também aqui o próprio site da Serasa Experian, então serasexperian.com.br/Open Banking. A gente tem muitas informações sobre o tema de Open Banking, diversos PDFs e materiais que falam na perspectiva do Open Banking numa característica mais ampla e mais genérica sobre o tema de Open Banking e sobre a atuação, claro, de como nós aqui da Serasa Experian estamos atuando nesse mercado. Tá certo, Leonardo. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado pelos esclarecimentos. Boa semana para você. Igualmente, foi um prazer. Um abraço a todos.